Olá, tudo bem? Gente, este vídeo ele não foi planejado. Hoje eu ouvi um professor de manhã, meu querido professor Cleiton Alves, e ele falava num vídeo dele que o nosso propósito está diretamente ligado à nossa dor. E eu hoje tomei coragem para contar um pouco da minha história de vida. Um pouco dos momentos que eu passei, momentos dolorosos da minha vida, momentos difíceis, onde eu tive depressão em grau muito avançado e isso me causava profunda dor. E hoje, conversando com uma amiga, ela me dizia, que ela também já passou por processo depressivo e outras pessoas da família dela também. Então eu fiquei imaginando como eu poderia ajudar as pessoas. No ano de 2020, eu conheci, no final do mês de março, eu conheci a física quântica. A física quântica, ela me trouxe uma certa libertação. Por quê? Porque eu imaginava que eu estava fadada àquela depressão, àqueles momentos de tristeza, onde eu passava a maior parte do tempo trancada, deitada no quarto, super triste, e isso era um processo muito doloroso para mim. Então eu resolvi compartilhar essa história com vocês. Por quê? Porque às vezes nós precisamos agir, nós precisamos falar, nos colocar no lugar das outras pessoas. Depressão é algo assim seríssimo, é uma doença, é algo assim que precisa ser tratado, e hoje em dia foi isso que me motivou também a entrar nas práticas integrativas. Eu já era terapeuta reikiana há 10 anos e agora estou fazendo formação em outras terapias integrativas com o intuito de ajudar mais pessoas, porque depressão é algo assim, só quem já teve depressão ou tem para saber o que é. É um sentimento de profunda tristeza, constante, sabe? Em alguns momentos nós estamos alegres, na maior parte do tempo estamos tristes. Algumas pessoas criticam muito, achando que depressão é falta de trabalho, é falta de ocupação, e não é assim. A depressão, ela é uma doença. E ela precisa ser tratada. Muitas vezes precisa até de quê? De psicólogos, acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, precisa de medicamento, porque em alguns casos a pessoa que está com depressão, ela vai precisar de medicamento, porque se ela não tomar o medicamento, ela não vai conseguir sair daquele estado, ela vai precisar do medicamento. Então cada caso é um caso, tem que ser avaliado. E hoje eu me sinto muito feliz quando algumas pessoas chegam para mim e falam assim: você me ajudou de alguma maneira, seja assistindo uma live, seja aplicando um reiki, seja aplicando uma EFT, ou através do Ho'oponopono, ou através de práticas meditativas. Então isso me deixa muito feliz. E eu acredito muito que Deus nos criou para sermos felizes, alegres. Como disse o professor Cleiton num vídeo que ele gravou e estava na internet hoje. Veja um bebezinho. O bebezinho, você olha para ele está sempre sorrindo, sempre alegre, dando gargalhada, sorrindo. Alguns momentos ele chora, é lógico, porque tem algo incomodando ele. Mas o nosso natural, a nossa essência é a gente ser alegre. E com a física quântica, o que eu descobri também é o seguinte: nós não estamos fadados à doença. A física de Newton, ela era determinista. Agora veio a física de Einstein e explicou o quê? Que existe um universo de infinitas possibilidades. Como também surgiu agora a ciência da epigenética há pouco tempo, já há algum tempo, mas conhecida aqui no Brasil há pouco tempo. A epigenética mostra que nós não estamos fadados às doenças. E onde entra a parte emocional nisso? A parte emocional, seja bem-vindo, Ismênia. Gente, quem for entrando, quiser ir compartilhando, eu fico muito grata, tá bom?
A live não vai ser extensa não, a live curta. Eu vim aqui só para falar um pouquinho da minha história de vida, né? Do meu propósito, que agora eu estou no meu propósito de vida, que eu estou definitivamente encaminhando para transição de carreira, né? Da advocacia para terapia integrativa. Por quê? Porque o nosso propósito está ligado à nossa dor. E como eu passei pelo processo depressivo, eu consegui enxergar também através da física quântica, né, que existe um universo de infinitas possibilidades, que a gente não precisa ficar sofrendo para o resto da vida. O que acontece? As emoções, elas causam vícios. Elas causam vícios até mais fortes do que uma droga lícita ou ilícita. A gente se vicia na emoção. Por exemplo, a tristeza. A gente se vicia a ficar naquela tristeza. Como bem diz o professor Wallace Lima, o software instalado na nossa mente é uma programação errônea. O software instalado é um software de crenças limitantes, né? Onde eu acredito que eu nasci para sofrer, que eu nasci para ter determinada doença, porque meu pai tem aquela doença ou a minha mãe tem aquela doença, porque eu também consequentemente vou ter, né? Isso já está ligado à física determinista. Agora a física quântica, essa física maravilhosa pela qual sou apaixonada, ela nos mostra esse universo de infinitas possibilidades. Então nada está definido até que seja observado. E quem são os observadores da nossa vida? Somos nós. Então somos nós que determinamos a nossa realidade. E a gente ficar preso a uma realidade. Seja bem-vinda, Glau. Então nós ficarmos presos a essas crenças limitantes, foram várias coisas que aconteceram em 2020 para mim que me fez sair dessa situação, dessas crenças. Bem-vinda. Quem quiser compartilhar, compartilha. Quem quiser clicar no coraçãozinho, clica para o Instagram entender a relevância, né? Esse assunto que eu estou falando aqui sobre a depressão, vou até colocar ele aqui. Ele é muito sério. Então, às vezes a gente se cala e tem muitas pessoas precisando nos ouvir, sabe? Seja uma amiga, seja um parente. Tem muita gente que precisa nos ouvir. Então, assim, é muito importante, foi muito importante para mim e eu ainda estudo muito a física quântica, estudar e aprender que nós não precisamos ficar presos a essas crenças. Então a física quântica tem me ajudado muito, o processo de autoconhecimento tem me ajudado muito, estudar as terapias integrativas tem me ajudado muito, e meu propósito é ajudar pessoas. Porque ninguém é obrigado a ficar preso a um vício emocional. Seja bem-vinda, amiga Noélia. Estou contando aqui para o pessoal, não planejei essa live, estou aqui contando um pouco da minha história sobre a depressão, né? E dizendo para o pessoal, amiga, que depois que eu conheci a física quântica e vi que nós não precisamos ficar presos às nossas crenças limitantes, né? Que são softwares errôneos instalados na nossa mente desde a infância. E contando também para o pessoal como a física quântica, o curso de coaching e o processo de autoconhecimento me ajudou a me libertar dessa situação, dessa depressão. Em muitos momentos, né, eu pensava em suicídio. Tem que ser muito corajosa para estar aqui expondo a sua história de vida, né? Porque não é fácil, a gente tem que passar por cima do orgulho, porque às vezes a gente sente aquele orgulho assim, de não nos mostrar vulneráveis. Ah, eu não quero me mostrar vulnerável, eu quero sempre me mostrar como uma mulher forte. Como eu vim da área jurídica, eu tive essa formação acadêmica muito analítica, né? Técnica e analítica, muito racional. Eu não gostava de demonstrar a minha vulnerabilidade, mas nós somos vulneráveis. Gente, quem quiser participar, comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? É um bate-papo aqui com quem está aí me assistindo, é um desabafo. E eu quero o quê? Com a minha profissão agora, eu quero ajudar pessoas a sair desse lugar onde um dia eu estive. E nós, gente, nós temos que ser os observadores conscientes do nosso comportamento.
a gente já tem que acordar vigiando os nossos pensamentos. Por quê? Porque senão a gente cai novamente naquelas emoções, nas emoções negativas. Então nós temos que sempre estar nos vigiando. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Né? Como que eu estou me comportando? Porque senão a gente vai ser fruto o quê? De repetições comportamentais. Eu vou repetir totalmente, o meu dia de hoje vai ser a repetição do meu ontem. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me observar, me autoanalisar. Aí que entra o processo do autoconhecimento, não é verdade? A gente se observar, a gente se analisar. Eu fiz nesse ano de 2020 várias formações. Estudei física quântica, continuo estudando, sou uma constante pesquisadora da física quântica, porque para mim ela é uma ciência que liberta, ela nos liberta, gente, ela expande a nossa consciência, e eu devo isso ao meu querido professor, mestre Clayton Alves, né, físico e master coach, um cara assim extraordinário, que me ensinou e me ensina muito, eu aprendo muito com ele. Fiz a formação também em coach juntamente com a minha amiga Noélia. A gente fez a formação com o Bruno Giuliani, também sou muito grata a ele. Outra pessoa que passou pela minha vida em 2020, que foi extraordinária, foi o Gustavo Hohendorf, um cara extraordinário. Fiz com ele uma reprogramação comportamental positiva. Por quê? Gente, tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Eu era uma pessoa muito negativa. Então, o que acontecia? Eu acabava co-criando situações na minha vida que eu não desejava. Como diz na Bíblia, né? O que eu temia me sobreveio. Então, eu sempre criava situações negativas, mas a culpa estava em mim. Por quê? A mentalidade muito negativa. E hoje, né, depois da reprogramação comportamental, eu me sinto uma pessoa assim renovada. Por quê? Porque eu mudei muito. Lá eu aprendi sobre amor próprio, como desenvolver o amor próprio, que sinceramente, quem tem depressão muitas vezes tem problema com autoestima baixa, a pessoa não se aceita, não tem amor próprio, e tudo isso eu aprendi com o Gustavo. Foi excelente, né? Eu super recomendo o curso dele, a reprogramação, que é excelente. Então, assim, eu vim aqui para falar um pouco dessa questão da depressão, porque é algo sério, é algo que atinge muitas pessoas e é muito triste. Isso, amiga, a física quântica tem nos ajudado muito. Se alguém quiser participar comigo aqui ao vivo, pode solicitar a participação, que eu aceito aqui o convite para a gente bater um papo sobre isso. Então, a depressão, só quem já passou ou passa por ela sabe o quanto é doloroso ficar neste lugar. E normalmente, né, segundo as pesquisas, a depressão é quando a gente fica muito preso ao nosso passado, né, por ressentimento, rancor, guardar mágoa. Então eu aprendi também nesse processo de autoconhecimento o quanto é importante a gente perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente que se liberta daquela pessoa, porque a gente fica nesse aprisionamento mental pela falta do perdão, isso nos escraviza, isso é horrível, né? E qual a pessoa mais prejudicada nessa situação? Quem não perdoa. E outra coisa que eu aprendi também com o professor Clayton Alves, né, no curso de Física Quântica, que o Criador, ele dá 10.000 joules de energia diariamente para a gente. Nós temos essa energia vital todos os dias pela manhã. Só que quando a gente deixa rodar um software na nossa mente de pensamentos e sentimentos negativos, o que acontece com o nosso corpo? A nossa energia vital, ela é roubada. Ela é roubada. Então imagina você poder empregar essa energia que é roubada, você conseguindo perdoar, você conseguindo viver no estado do aqui e agora, o quanto você poderia ser uma pessoa mais produtiva, o quanto você poderia trazer mais resultado para a sua vida. E a questão de permanecer no passado nos rouba essa energia. Então eu aprendi também muito que técnicas, né, práticas meditativas, de estar no aqui e agora, porque segundo a física quântica, o único momento que realmente existe é o aqui e o agora. E para quê, gente? Olha aqui, se a gente for parar para pensar de forma racional.
Para que a gente fica preso ao passado, sendo que o passado, como diz a Noélia Ferri, é biblioteca de consulta, né? Nós ficarmos aprisionados ao passado, para que não nos leva a nada, só nos traz dor e sofrimento. A não ser que vamos para o passado para quê? Para fazer uma recordação de um momento de alegria, um momento que a gente se sentiu amado, né? Então, eu não vou me delongar muito aqui não, porque eu queria só passar essa mensagem para vocês, contar um pouquinho da minha história de vida, né? E graças a Deus eu consegui superar a depressão, porque como diz o Clayton Alves, nós somos naturalmente alegres. Deus nos fez alegria, paz, amor, né? Todos esses sentimentos assim de luminosidade é o nosso estado natural do ser. Isso. Então, o nosso estado natural de ser é esse, gente. Então, para que a gente vai ficar presa a mágoas, a ressentimentos, para ficar sofrendo? Por isso que é importante também a gente procurar a ajuda de um profissional. Seja ele um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, porque nós precisamos de ajuda. E as terapias integrativas estão aí para isso, para ajudar, para somar com as outras ciências, né, com as outras profissões. E nós precisamos muito também dos amigos, da família, muito importante, né? Oi, Zaida, seja bem-vinda, amiga. Então, estou aqui contando um pouquinho da história, da minha história de vida, né, que eu tive depressão, e querendo dizer que a gente sempre está disponível para ajudar as pessoas. Eu não ando com muito tempo disponível assim, né? Tenho trabalhado muito, estudado muito, mas hoje, sem planejamento nenhum, eu resolvi gravar essa live aqui agora e contar um pouquinho da minha história de vida, né? Do meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas, em razão até de eu ter vindo dessa dor da depressão, que foram por anos. Eu estou com 40 anos de idade, eu sofri isso praticamente a minha vida toda. Então, a depressão, ela tem várias causas, né? Várias naturezas, tem que ser investigado, a gente tem que analisar, né? Cada caso é um caso, mas existe tratamento sim, gente. Existe tratamento, existe a cura. O primeiro passo que eu acredito para nós conseguirmos sair de uma depressão, gente, o primeiro passo é a conexão com Deus. É a conexão com o divino, com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina. Eu digo que quando eu saí da depressão, foi assim, eu digo que foi 80% foi Deus na minha vida. Porque sem Deus a gente não consegue. Você pode tomar medicamento, você pode fazer terapia, que você não consegue. Por isso, nós somos seres holísticos, né? Seres holísticos, temos o que? O corpo, a alma e o nosso espírito, né? Fora os corpos sutis que nós não enxergamos a olho nu. Então, nós temos que tratar o quê? O corpo, a mente e o espírito. E eu acredito que o tratamento, no meu ponto de vista, ele começa pelo nosso espírito. Quando a gente se conecta com o Criador, quando a gente sente esse amor incondicional que vem de Deus, a gente já tem assim mais de 50% do caminho andado para quê? Para a libertação desse aprisionamento. Depois nós passamos para a mente. Vamos tratar a mente, né? Os blocos energéticos formados lá na nossa mente, as dores, os sofrimentos, aquelas memórias de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão. A gente trata isso aí com a EFT, a gente trata também com o Reiki, né? O Reiki, ele realinha os chakras do corpo, que são centros de energia, são vórtices de energia que nós temos no nosso corpo. E quando esses vórtices estão desalinhados, a pessoa entra em desequilíbrio. A mesma coisa faz a EFT. A EFT também, ela dissolve dores lá na nossa mente, né? Na nossa memória. Porque formam-se blocos energéticos no nosso corpo sutil que a gente não enxerga a olho nu, mas eles estão lá instalados. A EFT vem. Eu até quero perguntar para quem está presente se alguém propõe alguma emoção para a gente trabalhar aqui e agora. Qual a emoção que vocês querem trabalhar com a EFT?
Vamos trabalhar uma emoção? Se vocês estão sentindo ansiedade, se vocês têm sentimento de rejeição, se vocês têm sentimento de abandono, o que que vocês estão presentes agora sugere para a gente trabalhar uma rodada de EFT? Eu tenho visto assim, as pessoas têm sentido muita ansiedade, estão muito estressadas, as pessoas estão com muito medo. Outro detalhe que eu queria falar aqui para vocês é que a física quântica, eu aprendi na física quântica, né? Fiz até várias lives com a amiga Noélia na madrugada, onde nós trabalhamos as emoções, os níveis de consciência da tabela do Dr. David House. E nós verificamos nesses estudos que nós fizemos que a tristeza, salvo engano, a tristeza tem 30 Hz de frequência, ou seja, ela tem uma frequência muito baixa. Então, quando eu estudei a física quântica, quando eu estudei essa tabela, eu verifiquei que se eu permanecesse na tristeza, eu estaria, vamos fazer para o medo, eu estaria contribuindo de forma negativa para a energia, né, da humanidade. Porque imagina eu ficar numa frequência baixa da tristeza. O que eu estou emanando, qual a energia que eu estou ressoando? Então eu falei, eu tenho por obrigação me melhorar e ficar vibrando na frequência da alegria, porque a alegria é a frequência da criação, da cocriação, a alegria e o amor. Então nós temos a responsabilidade com os cidadãos, indivíduos, seres humanos, de vibrar numa frequência elevada. Aí muitos vão perguntar assim, mas como? Se eu estou vendo tanta tragédia, como que eu vou ficar alegre em meio a tanto caos? Gente, aí que está o salto quântico, né? O que é extraordinário, você tem que vibrar na frequência da alegria para criar uma ressonância magnética universal, onde é possível destruir coisas negativas. Deu para entender o recado? Eu não posso ser muito clara porque eu não posso usar determinadas palavras aqui, tá bom? Então nós temos essa responsabilidade de vibrarmos nas frequências mais elevadas da alegria, do amor, da luminosidade. Para quê? Para colapsar uma realidade positiva, para ajudar na cura da humanidade. Agora eu vou encerrar essa fala minha e vou fazer a EFT para o medo, que uma pessoa que está aqui nos assistindo pediu, né, para fazer a EFT para o medo. Isso, sentir como se fosse real, sentir alegria, vibrar na frequência do amor como se fosse real. Então vamos lá, vamos para a rodada da EFT para o medo. É só me acompanhar, tá bom? Ainda que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Medo. No início da sobrancelha, medo. No cantinho do olho, medo. Embaixo do olho, medo. Embaixo do nariz, medo. Na clavícula, medo. Embaixo do braço, medo. Eu estou me sentindo muito insegura. No início da sobrancelha, eu sinto muito medo. Estou com medo dessa pandemia, medo do futuro, medo do amanhã. Está tudo tão incerto. Eu não tenho nenhuma segurança. Isso tudo me gera muito medo. Muito medo. Esse medo me leva a uma tristeza profunda. Sinto muita angústia, vontade de chorar. O tempo todo vem essa vontade de chorar. Eu estou sentindo muito medo, muita insegurança.
Não sei o que será do meu amanhã. Sinto muito medo, insegurança. Agora, gente, eu vou finalizar com uma rodada para o positivo, tá bom? É só me acompanhar. Ainda que eu sinta muito medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Medo, eu te acolho amorosamente e te dissolvo da minha vida. Medo, eu te acolho amorosamente e te dissolvo da minha vida. Medo, eu te acolho amorosamente e te dissolvo da minha vida. Medo, eu te acolho amorosamente e te dissolvo da minha vida. Medo, eu te acolho amorosamente e te dissolvo da minha vida. Medo, eu te acolho amorosamente e te dissolvo da minha vida. Medo, eu te acolho amorosamente e te dissolvo da minha vida. Embaixo do braço, aqui perto do sutiã. Medo, eu te acolho amorosamente e te dissolvo da minha vida. Gente, na física quântica, obrigada Regilene pela presença, obrigada minha prima Muriele, obrigada. Você quer participar, Fernanda? Tem uma solicitação aqui, deixa eu chamar ela. Boa tarde, gente, tudo bom? Oi, amiga, tudo bem? Vou contar uma experiência rapidamente, o que é uma depressão. Mais ou menos, hoje a live fala sobre isso, não é, Bi? É isso. Fica à E eu tive vontade. um problema muito complicado na minha gravidez. Essa aqui é minha sobrinha, tá, gente? Olha, quem tá aqui comigo hoje é um anjo Oi. maravilhoso, de luz, linda, bela, minha sobrinha. E eu tive uma depressão pós-parto muito complicada, da minha filha e do meu filho. Principalmente do meu filho. Meu filho Pedro, ele estava numa situação complicada porque eu tive um parto muito complicado dele. E muitas mulheres não entendem o que uma depressão faz. Pós-parto e sem ser com a gravidez também. Mexe muito com nós mulheres. A depressão, ela me causou, na depressão pós-parto, muitas dificuldades, principalmente de aceitação no quesito que eu precisava. Porque muitas vezes a gente acha que não precisa, né? Que não é com a gente. Mas quando é com a gente, aí muda. Muda a história, muda a figura. E a depressão é um sentimento de medo. O que você estava falando aí, o medo. A EFT ajuda a dissolver esse medo. O reiki ajuda, o reiki me ajuda muito. Quando eu vou, faço o reiki, ou quando eu faço o EFT, me ajuda muito. Porque dissolve esse medo, realmente. Mas naquela época, quando eu estava vivendo essa depressão pós-parto, com as duas gravidezes que eu tive, a do Pedro foi a pior do que a da Giovana, que a de Giovana eu tive uma depressão branda, vamos dizer assim. Não tão quanto foi do meu primeiro filho. Mas as duas me trouxeram muito medo. E eu fiquei ressignificando esse medo dentro de mim por muito tempo. E aí, teve um dia que quando eu assisti a primeira live do Clayton, ele falou do FT. Eu nunca tinha ouvido falar do FT. Aí eu fui num grupo de WhatsApp que a gente tem, que a Bianca estava até dentro nele, a Sandra me ajudou. Ela me passou as palavras, os comandos que tinha que fazer no FT, e eu fui fazendo. Aí, através do FT que foi tirando esse medo, foi como se tivesse saindo dentro de mim aquilo que
Eu deixei por muito tempo. O FT foi tirando aquilo ali, que é essa emoção, essa carga, essa vibração da minha egrégora, do meu campo mórfico. E assim, o que eu falo pra gente, não acumule no seu corpo medo, angústia, ansiedade. Não deixe acumular. Senão vira uma doença psicossomática que daqui a pouco tá assim, enorme, que você não vai saber nem como lidar. Aí vai ter uma montanha muito grande. Então, assim, aproveite, escuta a live da Bianca. Sabe, eu escuto. Tem dia que eu não comento, Vi, mas depois eu escuto, eu faço questão de ir lá, meditar, prestar atenção no que tá falando. Repito de novo, vem cá, minha filha. Repito de novo e de novo. Gente, muito bom. Cada vez mais que nós estudamos, buscando conhecimento, saímos do estado da ignorância e partimos para o estado de luz, de entendimento. A depressão é um estado que você tem, muitas das vezes não é por ignorância, mas é o seu estado de escuridão. Deixa a luz entrar. Deixa a luz brilhar. Então, assim, que brilhe a luz de Jesus, cada um de nós. Nós somos a centelha divina sobre essa terra, tá? Gente, esse anjo aqui comigo, esse anjo aqui lindo comigo, olha que anjo lindo aqui hoje. Esse anjo de luz, meus dois anjos de luz estão viajando, mas a minha piquitita tá aqui. Gratidão por participar um pouquinho. Gratidão, Fê. Por contar um pouquinho da minha experiência que eu tive, o que foi de uma depressão, o que a depressão causou em mim, mas como é bom também partilhar todo o conhecimento que eu adquiri para entender esse meu medo, para entender essa minha ansiedade, para entender as minhas dores, as minhas angústias. Como foi bom. Eu sou grata a Deus por tudo que eu aprendi até hoje. Gente, e depressão nunca é brincadeira. Não trata uma doença psicossomática como uma brincadeira, como se fosse algo à toa, bobo, porque não é. Ah, é frescurite. Não é frescura. Não é. E quando você sente, aí já é outra história. Então, assim, Vi, obrigada pela participação. Foi um pouquinho da minha experiência, da minha convivência. E, assim, outra prática que eu gosto muito é o Ho'oponopono. Gente, faça o Ho'oponopono. É muito bom. Sou apaixonada com o Ho'oponopono. Pratique. Independente do seu credo religioso, pratique. Vai ser muito bom. Um beijo. Eu te amo, te adoro. Também te amo. Dá tchau pra todo mundo. Olha lá. Vai assim, tchau. Tchau. Meu nome é Manuela. Gratidão pela participação. Gratidão. Linda. Gente, eu vou ter que encerrar a live porque já está dando tempo aqui, senão eles vão me tirar do ar. Mas eu quero agradecer a participação de todos. Isso. Depois nós vamos marcar uma live, não é? Nós vamos marcar uma live para falar só sobre isso, para contar a nossa experiência, né? Nossa experiência em comum. Se você topar. Então, assim, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. Quem achar que esse vídeo vai ajudar alguém que está passando por um processo depressivo, encaminhe esse vídeo, vai ficar salvo no meu IGTV. Então, muito obrigada pela presença de cada um que esteve aqui comigo. Muito obrigada, gente. Amor incondicional a todos. Adoro vocês, amo meus seguidores, amo os meus amigos. Gratidão.